Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório, ao seu programa de saúde. Hoje é sexta-feira, prometemos também um programa bem interessante, vale a pena ficar na nossa companhia. Hoje, na segunda parte do nosso programa, naquela altura em que os telespectadores têm a oportunidade de fazer uma consulta em direto, por assim dizer, de fazerem perguntas. Hoje será nosso convidado Dr. João Espírito Santo, médico dentista, uma cara já bem conhecida do nosso consultório, por isso aproveite para nos ligar, aproveite para esclarecer as suas dúvidas com o Dr. João Espírito Santo. Os nossos contactos, há sempre duas formas de entrar em contacto connosco, ou através do nosso telefone, 22953-8525, 22953-8525, ou então através do nosso e-mail que está sempre disponível, consultório@portocanal.pt, e participe, aproveite para falar connosco, que é uma ótima oportunidade de esclarecer dúvidas. E para já, na primeira parte, dedicamos esta primeira parte a falar do Dia Mundial do Cancro do Pâncreas, isto porque é um cancro que tem uma taxa de sobrevivência baixa, uma das mais baixas, e todos os anos surgem cerca de 1400 novos casos. Importa por isso saber mais, e vamos estar à conversa com o professor Castro Poças, é gastroenterologista e membro da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. Está bem disposto, Sr. Professor? Muito bem disposto, Débora. Muito boa tarde. Começamos então a falar deste tema, não é? Vamos começar, mas se me permite só duas pequenas notas iniciais. Queria agradecer, em nome da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, à Porto Canal a oportunidade que nos deu para vir falar sobre este tema de veras importante, e foi bem escolhido da vossa parte, se me permite. Nós agradecemos também. Obrigado. E dizer-lhe também que, dado o público-alvo a que nos vamos dirigir, ou seja, não vou falar para médicos, e até tenho que começar por lhes pedir desculpa a eles, porque essencialmente vamos tentar os dois utilizar a linguagem muito acessível e que seja perfeitamente compreendida por todos, e que é isso que interessa, tem que ser, penso eu, neste tipo de programa. Sim, sim, tem que ser. Então vamos começar por perguntas simples. O que é o pâncreas, onde fica, qual a função? Tentar responder a todas as suas perguntas, se as souber. O pâncreas é um órgão que, efetivamente, a maior parte das pessoas já não sabe muito bem o que é, para que serve, onde está. Se nós perguntarmos ao comum dos mortais o que é o estômago, o que é o intestino, não as pessoas sabem, exatamente, no aparelho digestivo. Mas o pâncreas faz parte integral do aparelho digestivo, por isso é que a especialidade mãe dele é a gastroenterologia. É um órgão anexo, é uma glândula, por assim dizer, que tem duas funções muito importantes. Ela está localizada, primeiro, em termos de localização, muito fundo dentro da nossa barriga, do abdômen, e esse é um dos principais problemas que a seguir vamos ver no tema que nos traz cá hoje. Está muito escondido, está encostado, por assim dizer, às costas, bem lá atrás, por trás do estômago, por trás dos intestinos. É um órgão pequenino, tem cerca de 20 centímetros de comprimento e desempenha duas funções importantíssimas para sermos pessoas saudáveis. De uma forma muito resumida e simplista, tem uma função endócrina, e quem é que não ouviu falar na diabetes? Quando o pâncreas falha, ficamos sem insulina e podemos ter a diabetes. E a outra parte é um componente chamado exócrino, que produz tudo aquilo que a Débora e eu e todos precisamos para fazer uma boa digestão e uma boa absorção dos nossos alimentos. Portanto, é uma pedra basilar no nosso normal processo digestivo. É isso que é o pâncreas. E porquê é que o cancro do pâncreas, quer dizer, não sei se o futuro se prevê risonho ou não. Vemos que há 1400 novos casos, cerca de 1400 novos casos todos os anos em Portugal, e o futuro como será? Efetivamente, até poderíamos começar a falar do futuro, porque se nós fôssemos falar hoje do presente, efetivamente do presente, nós sabemos pelos números que acabou de dizer, os números são muito maus no presente. A maior parte das pessoas morrem muito precocemente e muito rapidamente após o diagnóstico. São muito poucos os que conseguem sobreviver alguns anos após o diagnóstico. A incidência corresponde quase à mortalidade. Exatamente, boa observação, correto. Mas, simultaneamente, nós também devemos dar uma mensagem de esperança, porque o futuro poderá ser risonho. Poderemos... Em medicina é difícil dizer o que é curto, médio e longo prazo, mas provavelmente dentro de alguns anos poucos, com as descobertas e com as investigações que estão em curso, que depois mais tarde iremos falar delas, ou quando achar oportuno, quer no campo do diagnóstico, quer no campo do tratamento. A pergunta que fez é uma pergunta fácil de fazer. A resposta, vamos ver se eu consigo dar, de forma que me entendam. Porquê é que é difícil fazer o diagnóstico do cancro do pâncreas? São vários os motivos. Há bocadinho comecei por dizer onde ele estava localizado. E, efetivamente, ele está tão longe, por exemplo, das mãos do médico, da observação médica, que é difícil. Para ter uma ideia, um pâncreas normal não se palpa. Nunca sabemos rigorosamente nada dele, porque ele está muito longe, muito escondido.
Ao contrário de outros órgãos, exatamente, por são exemplo, muito mais superficiais. Exatamente. Por exemplo, até de outras estruturas. Se nós, por exemplo, quiséssemos observar a tiroide, facilmente, palpando o pescoço, encontramos a nossa tiroide. O pâncreas não. Não há forma de o palpar, de o sentir. Isso também vai condicionar a utilização de meios auxiliares de diagnóstico, que as pessoas entendem, já todos ouviram falar na ecografia, por exemplo. Muito simples, quem não conhece uma simples ecografia, faz ecografia a vários órgãos, a várias estruturas. Efetivamente, é uma excelente ferramenta. Não sei se sabe, mas há outros nomes como ataque, ressonância magnética, mas a ecografia é provavelmente a técnica imagiológica mais usada no mundo atual da medicina e a de mais relevo nos últimos 25 anos. Mas a ecografia para o pâncreas tem um sério problema. É que ele está tão escondido e na frente tem estruturas que têm dentro delas ar, o estômago e os intestinos. E o ar, não sei se sabe, Débora, é o principal inimigo dos ultrassons, ou seja, os ecos não passam no ar, batem no ar e regressam à sonda que os produziu, e por isso é um órgão de difícil acesso. E o perfil do doente conta muito. O que é que isto quer dizer? Se nós estivermos a falar de pessoas obesas, pessoas com massa corporal, não, ainda estava a falar no campo da observação. Ainda vai condicionar mais a observação. Se houver gordura, se for uma pessoa, entre aspas, suprimida, mais elegante, mais magra, somos capazes de observar muito melhor essa glândula extraordinária que é o pâncreas e identificar qualquer lesão que lá está. Depois, o outro problema é clínica. Isto é, não há sintomas numa fase inicial ou sinais que o médico possa inferir que se trata de um cancro do pâncreas, ou seja, porque são completamente inespecíficos e são partilhados por várias outras patologias, essas muito mais frequentes. Falamos do quê, por exemplo? Por exemplo, quem é que de vez em quando não tem um desconforto abdominal, um mal-estar e vai dizer... E já lidam bem com isso, não é? Já nem valorizam. Exatamente, porque até é normal, ao fim de semana, alguns excessos alimentares, durante a semana um pouco mal disposto, tem a barriga, permite a expressão inchada, faço mal a digestão. Ou stress, ou outra coisa qualquer, não é? Perfeito. E quem sabe se isso não poderão ser as manifestações inaugurais dessa coisa terrível que estamos a falar, que é o cancro do pâncreas. Porque quando os sintomas começam a ser mais específicos, isso é que é a parte má desta história que estamos a contar. Geralmente são tardios, ou seja, aqueles sinais e sintomas que nós costumamos dizer, começamos a perceber claramente que é um cancro do pâncreas, de onde vem, podem ser, e quase sempre são, demasiadamente tardios. Por outro lado, também temos que ter uma noção, algumas noções de anatomia. Costumamos dizer aos nossos alunos que tudo começa na anatomia e é verdade, e na fisiologia. Depende um pouco de onde aparece o tumor do pâncreas, onde ele cresceu. O pâncreas divide-se em três principais partes, que nós designamos por cabeça, pelo corpo e pela cauda. A cabeça é, para assim dizer, a parte nobre do pâncreas. Passam estruturas fundamentais no seu interior, sem as quais nós não conseguimos viver. Isso depois também vamos explicar mais tarde, se for oportuno, porque é que se morre tanto com o cancro do pâncreas. Se o cancro começar a crescer na cabeça, eu posso ter sintomas provavelmente mais precoces. Toda a gente conhece aquele termo da icterícia, ficar amarelo, os olhos amarelos, a pele amarela. Exatamente. Pronto. Essa dos bebés é uma icterícia fisiológica, depois passa num adulto, um adulto ictérico, quase sempre traduz alguma coisa de doença, de grave, pode ser. E pode ser o sinal de um carcinoma do pâncreas. Ao passo que, e já agora, porque é que então se diagnostica a icterícia? É uma forma de chamar a atenção, porque pelo meio do pâncreas passa lá um canalzinho que traz o nosso conteúdo biliar, a bilis, a gente ouve falar nisso, que a transporta do fígado para o intestino. E se esse canalzinho for obstruído por uma compressão originada por um cancro do pâncreas, essa icterícia resulta então desse conteúdo biliar, em vez de seguir o seu circuito normal, fica na corrente sanguínea, passa na pele, nos olhos e vamos ver essa coloração amarelada. Ao passo que, para terminar esta parte, este raciocínio, se, por exemplo, o cancro surge na cauda do pâncreas ou no corpo, em que não passa lá nenhuma destas estruturas, ainda pode ficar de muito maiores dimensões, de muito maior tamanho, pode até metastizar. As metástases são aquilo que as pessoas às vezes nos dizem no consultório, os doentes são as raízes que se espalham pelo corpo até uma fase muito mais avançada. Ou seja, então temos, em resumo, a sua localização, o seu acesso difícil ao exame físico, o acesso difícil ao método imagiológico mais usado no presente, a ecografia, e a sintomatologia muito tardia, fazem com que efetivamente o cancro do pâncreas seja diagnosticado tardiamente. E de forma difícil. E de forma difícil. E também há outro aspecto que é muito importante.
Se me permite, se me achar continuar. Não, está a ser interessante, pode continuar. É que temos de ter uma noção do tamanho. Tudo é relativo na vida, efetivamente. Mas, se calhar, as pessoas não têm essa noção. Um tumor maligno do pâncreas com 3 centímetros é gigante. Portanto, 3 centímetros no pâncreas ou 4 centímetros é catastrófico. Ao passo que 3 centímetros no estômago é um sonho. Nós encontramos esses tumores pequeninos. No intestino, 3 centímetros é pequenino, comparativamente. Exatamente. Ao passo que no pâncreas, como é envolvido por estruturas nobres e está tudo muito juntinho lá dentro. Às vezes nós não temos essa noção. Ouvimos falar do fígado, pensamos que ele está num sítio, depois o pâncreas está muito longe, os intestinos não. Lá dentro não há espaço livre. Não há espaço como nós estamos aqui. Estamos todos encostadinhos lá dentro. E 3 ou 4 centímetros no pâncreas significa que pode invadir precocemente artérias e veias e canais sem os quais nós não conseguimos viver, e pode invadir também precocemente estruturas adjacentes, como o fígado, como o estômago, como o duodeno, os intestinos, o que entra naquele campo que é, podemos diagnosticar, mas depois os nossos colegas cirurgiões já não o conseguem operar. É aquilo que tecnicamente chamamos irressecabilidade, ou seja, já não é possível ressecar o tumor, porque significaria, entre aspas, matar o doente durante o ato operatório. É por isso que tudo são circunstâncias que tornam difícil lidar com esta patologia. Já temos quase a lição toda estudada sobre isto. Não, podíamos falar muito mais ainda. Mas falando aqui, regressando um bocadinho atrás, porquê é que isto acontece? Quais são os fatores de risco? Efetivamente, a pergunta é uma pergunta pertinente, é uma pergunta extraordinariamente interessante. Se eu soubesse a resposta, provavelmente, eu agora a brincar, ganharia o Prémio Nobel da Medicina. Mas são várias as causas. Efetivamente, se me perguntar diretamente qual é a causa principal responsável, a resposta, se sejamos honestos, não sabemos. Sim. Sabemos que há fatores de risco que são partilhados e que são comuns a várias destas doenças, incluindo as doenças oncológicas. Mas há fatores de risco que estão relativamente ou muito bem determinados, porque sabemos que o cancro do pâncreas é muito mais frequente nesse grupo. Por exemplo, a obesidade, o excesso de peso, o sedentarismo e o tabaco. Efetivamente, estas serão as principais causas. O tabaco à cabeça. Efetivamente, eu não fumo, ainda bem, nunca fumei. Se fumasse, deixava de fumar, por vários motivos. Tabagismo crónico. Exatamente, sim. Mas sabe que esse tabagismo crónico é assim, não está escrito que seja do meu conhecimento em lado nenhum. Se o fator de risco de fumar 5 cigarros é mais pequenino do que fumar 10, se eu posso fumar 10 anos ou fumar 15 e depois se eu parar tudo fica igual, o melhor, acredite, à luz dos conhecimentos atuais, é não fumar, nunca. Nem um cigarro por dia. Assim não caem tentações e não vai fumar. Pronto, efetivamente o tabaco é um principal fator de risco. Porquê? Porque o cancro do pâncreas é mais frequente. Estima-se que fumar aumenta o risco 3, 4 vezes de ter um cancro do pâncreas. São esses fatores de risco principais. Portanto, eu diria às pessoas para fazerem uma alimentação saudável, aquela famosa alimentação mediterrânea que todos nós devemos fazer, comer pouca carne, comer poucas gorduras. Algo fundamental para o pâncreas e para outros órgãos: pratique exercício físico regular e, pela sua saúde, não fume, neste caso pela sua saúde pancreática, que é muito importante. E de saúde de uma forma geral. Muito bem. Claro que também há outro fator a ter em conta, é que temos que estar muito mais atentos. História familiar. Exatamente, muito bem, muito bem. A Débora está atenta. Se efetivamente nós tivermos um familiar, mas quando falamos em familiar, temos que nos referir àquilo que a medicina diz, familiares de primeiro grau. E o que são familiares de primeiro grau? Para que toda a gente possa perceber, é os pais ou os irmãos. Esses são os familiares de primeiro grau. Portanto, se eu tiver um tio, um avô, um bisavô, isso não tem qualquer significado. Tem significado se eu tiver pais ou irmãos com cancro do pâncreas. O risco está aumentado por ter um membro na família com cancro do pâncreas. Estima-se talvez o risco 2, 3 vezes acima da população geral. Mas o risco ainda é mais significativo, se tiver 2 familiares de primeiro grau. Isso sim, ou seja, o risco começa a aumentar. Ou 3 familiares, independentemente do grau de parentesco, mas um deles tem que ser de primeiro grau. Imagino, por exemplo, tenho o pai e tinha um avô e um bisavô. Isso já me vai conferir um risco muito elevado. Portanto, é por isso que os médicos, no consultório, e há de reparar nisso, então o que é que eu trouxe cá? A Débora queixa-se.
E a seguir, temos que conhecer um pouco o seu passado. No seu passado, neste caso, queríamos saber se fumava ou não. E na sua família? Perguntávamos sempre, olha, e na sua família alguém sofre de alguma doença grave? São perguntas que as pessoas até já estão habituadas a ouvir da parte dos médicos e perguntam-se, mas porquê? Mas o que me traz aqui é outra coisa. Às vezes as perguntas que nós fazemos podem parecer as mais insignificantes para os nossos doentes e às vezes nem entendem porque é que o médico nos está a perguntar isto. Mas é tudo para seguir o rastilho, não é? Claro, exatamente. É juntarmos um conjunto de sinais e sintomas que nós costumamos dizer, as peças todas de um puzzle, para tentar construir um puzzle final. E esse puzzle é chegar a hipóteses de diagnóstico e depois irmos atrás dessas hipóteses de diagnóstico que criamos e perceber qual delas é que está correta. E o que seria a forma ideal de diagnóstico? Imagino que quando são detectados já muitas vezes implica outros meios mais complexos, imagino, mas qual seria a forma ideal? A forma ideal, isso era o nosso sonho, o sonho do mundo médico, o sonho de todos, de uma forma geral, porque eu costumo dizer, eu muitas das vezes estou no consultório, no hospital, por acaso naquele dia sou eu que estou de bata, mas mais tarde ou mais cedo é certo e sabido ir estar do outro lado. Não sei quando, nem como, nem em que circunstâncias ou qual será a minha familiar. doença. Exatamente. O ideal era eu poder diagnosticar, neste caso, estamos a falar de cancro do pâncreas, numa fase muito precoce. Numa fase em que ele fosse tão pequenino, que a única técnica curativa à luz de conhecimentos médicos atuais que existe é a cirurgia. Era eu fazer uma cirurgia com intenção curativa. Era eu dizer ao meu colega cirurgião, podes operar, ele é muito pequenino, tem 5 milímetros, tem 8 milímetros, e tu vais operar e o doente vai ficar curado. Não há técnica imagiológica que eu consiga fazer no presente. As pessoas às vezes pedem, senhor doutor, faça montagem, manda fazer uma ressonância magnética. Nenhuma dessas técnicas imagiológicas consegue identificar lesões no pâncreas de 5 milímetros, 6 milímetros, só por milagre. E mesmo quando tem esse tamanho, se calhar nem não iríamos fazer nunca, exatamente. Ou seja, isso é muito bem observado, porque nós não vamos fazer esses exames à procura dessas lesões. Exato. Era dispormos de um meio, e há grandes progressos, e daí começámos a ir um pouco ao encontro de que falámos no início deste programa, traduzir também uma mensagem de esperança, ou seja, hoje é mau, mas o futuro vai ser brilhante, disso temos quase a certeza. Era descobrir uma análise sanguínea que, como quando vai saber o seu nível de açúcar, o seu nível de diabetes, quando vai saber os seus níveis de colesterol, uma picada no dedo, uma análise sanguínea, e que nos permitisse dizer que nós temos a evidência de sermos portadores de um cancro do pâncreas. Encontrarmos essa forma do diagnóstico precoce. São os chamados marcadores tumorais, que as pessoas às vezes ouvem falar, mas que existem muito poucos e que são de uso muito restrito. E para o pâncreas, efetivamente, na prática clínica, não há. Mas a propósito disso, porque devemos dizer e também devemos valorizar o trabalho dos portugueses, muito recentemente uma investigadora do IPATIMUP, aqui bem perto de nós, publicou um trabalho numa das revistas de maior prestígio médico mundial, que abriu uma luz e uma esperança sobre uma nova, não utilizamos termos técnicos, um novo marcador, uma nova proteína que parece conferir uma elevada capacidade de diagnosticar numa fase muito, muito precoce o cancro do pâncreas. Esse era o nosso sonho, era conseguirmos um marcador sanguíneo, por uma simples análise ao sangue, conseguíssemos. No passado há muitos trabalhos de investigação nesta área. Há largas dezenas, para não dizer centenas, em que se procuram esses marcadores, desde a nossa saliva, no sangue, nas fezes, mas nenhum deles se mostrou de utilidade na prática clínica. Esse era o nosso sonho, era que isso se tornasse realidade. E vai. Eu acredito piamente que é apenas uma questão de tempo. Sr. Professor, como falamos aqui de diabetes, e também para não deixarmos pontas soltas e corrermos o risco de alguém não nos perceber, a diabetes é uma porta aberta para um problema destes, para um problema maior, ou não? Nós podemos encarar isso de dois fatores, de dois pontos de vista. Um deles não vou abordar, que é para não, senão nós temos tantos diabéticos e iriam todos ficar em pânico. Não, de forma alguma não vamos entrar por esse campo. Mas podemos usar essa palavra, a diabetes, para dizer que se eu tiver uma diabetes de início tardio, ou seja, provavelmente após os 60, 65 anos, o médico tem que ter presente que pode ser a manifestação inaugural de um cancro do pâncreas, isso sim. Ou seja, se eu tiver uma diabetes de início tardio, no idoso, e cada vez os idosos, a idade tem que ser mais puxada à frente, 65, 70 anos, uma diabetes que aparece pela primeira vez nessa idade, pode querer significar, efetivamente, que eu poderei, não quer dizer que tenha, poderei ter um cancro do pâncreas. E os médicos, a classe médica já sabe o que fazer, está alertada. Exatamente. Em relação à prevenção, há alguma
uma forma de fazer prevenção? É feita a prevenção? A prevenção vai um pouco ao encontro daquilo que falávamos há um bocadinho atrás. São aqueles fatores de risco, ou seja, a chamada prevenção, não é? Exatamente, a chamada prevenção primária, controla os fatores de risco, porque tem uma grande vantagem em ser isso, é que vai viver muito mais anos e de forma muito mais saudável, porque se reparar, aqueles fatores de risco que nós falámos há bocadinho, também são os fatores de risco para as doenças que mais matam, que são... Cardiovasculares. Exatamente, perfeito. Ou seja, ao fazer tudo isso que nós dizíamos há bocadinho, vai viver muito mais anos, com muito mais saúde. E temos que ter a noção que temos que ter esses comportamentos adequados em termos alimentares, exercício físico. Eu costumo dizer às vezes aos meus doentes, desde que nascemos, desde bebés. Ou seja, se eu tenho 20 anos e até estou a ouvir este programa, por que não começar hoje a comer de forma saudável? Por que não começar hoje a fazer exercício físico? Exatamente. Porque depois vai se habituar de tal maneira que já não vai conseguir o contrário. E esse é que é o comportamento adequado. Não deixes para os 60 aquilo que pode e deve começar a fazer aos 20. Era aquilo que eu diria. Muito bem. A importância então deste Dia Mundial. Temos os olhos postos no cancro do pâncreas. Não é tão falado quanto isso, no entanto é um dos cancros que mais mata. Exatamente. Tem uma taxa de mortalidade. Esse é o grande problema. Repare que o cancro do cólon, por assim dizer, mata mais, mas cada vez há formas de diagnosticar precocemente. Ao rastreio, se as pessoas o cumprirem, a famosa colonoscopia. E falamos depois a taxa de e a sobrevida é muito superior, 50% das pessoas mesmo vivem 5 ou mais anos, mas no cancro do pâncreas não, ou seja, comparativamente há muito menor número. Só que a ideia que se tem é que, pronto, tem um cancro do pâncreas, como as pessoas dizem, tem os dias contados. E, em parte, o povo não deixa ter razão quando diz isso. Ou seja, é um problema grave quando eu sei que o tenho. Então, nós temos que o prevenir, fazer tudo o que podemos e encarar o futuro com otimismo, porque esse otimismo que é hoje o presente vai ser verdade daqui por uns tempos, pode ter a certeza absoluta. Porque temos que nos recordar, e como dizia na introdução deste programa, efetivamente, apenas 5%, e se calhar estamos a exagerar um bocadinho, conseguem sobreviver 5 anos. Porque efetivamente, apenas 5% das pessoas com cancro do pâncreas, à luz dos conhecimentos médicos atuais, com todas as possibilidades de tratamento, apenas 5 ou menos por cento irão viver 5 anos. Efetivamente, uma boa parte vai morrer precocemente ao fim de 1 ano, ano e meio, 2 anos no máximo, a partir do diagnóstico. Por outro lado, as pessoas de vez em quando assustam-se, porque todos nós conhecemos figuras públicas que faleceram por cancro do pâncreas. E quando isso aparece nas televisões, como a vossa, as pessoas ficam muito assustadas e durante uns dias pensam muito no pâncreas. Então o Dia Mundial do Cancro do Pâncreas serve para isso. Serve para nós alertarmos para uma doença que é grave, mas que podemos fazer algo para a evitar. E se esse algo só depende de nós, por que não o fazer? E também serve para alertar os próprios médicos, as próprias sociedades científicas, as entidades governamentais, para que desde pequenino se instituam bons hábitos nas nossas escolas, a prática regular de exercício físico, a nossa alimentação nas nossas escolas seja adequada, campanhas antitabagismo mais fortes, se calhar. Portanto, vale para isso. Estes dias têm essa vantagem. Pelo menos tiramos um dia para falarmos sobre um assunto que depois se vamos esquecer nos outros dias. Vamos terminar com uma mensagem positiva, conforme começamos então. Nos próximos anos prevê-se que haja que toda esta história tão pesada fique menos pesada. Fique menos pesada, que a gente possamos estar aqui daqui por uns anos os dois a falar mais levezinho. Exatamente. Afinal, tínhamos razão, Débora, há uns anos quando estivemos aqui e agora estamos aqui a falar de um assunto que é banal, que é corrente e, se possível, diagnosticar toda a gente numa fase inicial e curarmos toda a gente. Isso seria o nosso sonho. Muito obrigada, Sr. Professor, por ter estado connosco. O nosso tempo já se esgotou. Muito obrigado. Foi um gosto tê-lo connosco. Nós avançamos. Já sabe que na segunda parte do programa são os telespectadores a fazerem as perguntas e o nosso tema para a segunda parte é Medicina Dentária e será meu convidado dentro de minutos o Dr. João Espírito Santo. Por isso aproveito para nos ligar e para participar. 22953-8525, 22953-8525 ou então o e-mail que está sempre disponível, consultório@portocanal.pt. Participe. Até já.